Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regiane. É sempre um prazer imenso estar convosco pelas manhãs. Quero louvar ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos concedeu. Desejo que você tenha um dia abençoado, produtivo e cheio de novidades de vida. Ruth, no seu capítulo 1 e o verso 9, diz assim: O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. Queridos, estamos falando de Noemi e as suas duas noras. Noemi, ela faz um agradecimento lindo aqui no verso 8 e no verso 9, a qual a gente acabou de ler, mostra que ela se despedindo das duas noras, ela beija e elas levanta a sua voz de choro. Noemi diz que elas foram duas noras maravilhosas, cuidaram tanto dos seus esposos, como também cuidaram de Noemi. Um exemplo de nora e um exemplo de sogra, elas foram uma para a outra. E eu meditando nessa palavra, aí você se pergunta, mas o que é que tem a ver com devocional? O que é que tem a ver comigo? Tudo. Porque nós achamos que só nós devemos ser bom com alguém, ou alguém deve ser bom conosco. Mas aqui sobre os relatos de Noemi eu vejo que foi uma via de mão dupla. Tanto ela fez bem para essas duas mulheres, Ruth e Orfa, como também Ruth e Orfa foi muito boa para Noemi. Então, queridos, quando a gente quer receber algo, a gente tem que também plantar para ter uma boa colheita. Então, não é só alguém ser bom conosco, nós também devemos devolver o bem também. Devemos ser útil na vida de alguém, não devemos ser pedra de impedimento, empecilho na vida de alguém. Devemos ser bom para a vida de alguém. Veja que depois que Noemi ali beijam ela, elas levantam a voz delas em choro. Será que quando você sai da vida de alguém, sai de algum lugar, muda de cidade, alguém vai chorar por você? Isso é uma bela reflexão. O que você tem feito dentro da tua família? O que você tem plantado no meio do teu convívio? O que você tem feito no teu trabalho? Você tem é, levantado boas amizades? Você tem adquirido boas amizades para si? De quando você vier sair desse trabalho ou você sair, ter que mudar até mesmo de cidade? Será se alguém levanta a voz de choro por você? Isso é uma boa reflexão, porque às vezes a gente acha que a gente tem que ser bom, ser educado somente com aqueles que estão ali nos servindo. Não, mas não. Eu aprendo que até mesmo aqueles que não têm um convívio diretamente conosco, a gente tem que ter educação, a gente tem que tratar bem, para na hora que a gente precisar, eles estão lá, né? E isso eu achei muito, muito bonito, da forma que Noemi tratou as suas duas noras depois que os seus dois filhos faleceram, e a forma, principalmente, que as duas noras trataram Noemi, né? Porque nota-se que ela teve um respeito imenso, ela realmente recebeu essas duas mulheres na sua vida, na sua casa, como duas filhas. Ela lhe deu aquilo que elas precisavam e elas também devolveram para Noemi aquilo que Noemi precisava. Um amor de mãe para com as filhas e de filhas para com a mãe. E isso é coisa bonita, né? Isso é uma coisa notável, isso é uma coisa que eu quero para minha vida também. A gente leva para todas as áreas do nosso convívio, tanto dentro da igreja. Às vezes eu vejo pessoas é, que passa ali do pessoal, não cumprimenta, eu acho isso muito feio. Pessoas que passam na porta ali e fingem que os obreiros não estão ali para recepcionar eles, para receber, e isso também é muito feio. Então a gente tem que ter um certo zelo, um certo cuidado com a nossa imagem,
com a nossa reputação, e isso tem que ser uma verdade, não é que tem que ser mentirosa. Da mesma forma que você se comporta dentro da sua casa, você tem que se comportar lá fora. Da mesma forma que você se comporta lá fora, tem que se comportar dentro e fora, né? Então, isso é muito bom. E eu fico muito entristecida quando eu vejo que as pessoas não cumprimentam uma a outra, é, passa de educada, então, mal educada, perdão, era isso que eu queria dizer. Pessoas mal educadas, elas nunca vão fazer falta quando elas sair de algum ambiente, mas quando sai de algum ambiente que elas prestaram, né, o que deveria prestar, todo mundo vai sentir falta. Esse final de semana, uma pessoa me disse algo tão maravilhoso, assim, ele falou algo para mim. Nossa, vocês faria falta se vocês não viessem. E isso é muito bom você ouvir isso, você saber que você é importante, você saber que a sua presença faz diferença em algum ambiente e que se você precisar sair, alguém vai sentir sua falta e até mesmo chorar por você na hora da despedida. Eu, por exemplo, eu sou baiana e eu almejo um dia regressar à minha terra e eu tenho certeza que muitas pessoas irão chorar, muitas pessoas irão sentir falta, né? Porque eu sei o que eu tenho plantado por aqui, eu sei o que eu tenho feito, assim também que quando eu vim de lá, pessoas choraram, pessoas, né? Até hoje eu tenho amizades boas que eu quero para o resto da minha vida levar e choraram, e é isso. Elas beijaram Noemi, Noemi beijaram elas e elas ergueram a sua voz de choro. E você, quando você sai de algum ambiente, alguém tem chorado ou tem levantado a voz de alegria, soltando fogos, né? Comemorando porque você saiu. Então é uma bela reflexão o que você tem plantado, o que você tem plantado na vida das pessoas, no coração, nos corações das pessoas. Isso tudo vai pesar na minha vida e na tua vida no mundo espiritual. Medite nessa palavra e se você até agora não pensou nisso, comece a pensar. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para alguém que com certeza precisa ouvir, que precisa melhorar e precisa manter o seu amor de Deus sobre si e crescer tanto na graça e no conhecimento divino. Deus te abençoe.